Graça e paz. Estamos, pela graça de Deus, meditando, lendo, e a nossa intenção é ler mesmo a palavra de Deus. Estamos lendo, estudando com os irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 12. Mas nós vamos ouvir a leitura desde o último versículo do capítulo 11, que é o versículo 36, e capítulo 12, versículo 1. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. A história de toda a criação é determinada por essas três preposições: de, por, para. A preposição de, com o pronome ele, deu essa palavra dele. Deus é a origem de todas as coisas. Ele fez todas as coisas por sua soberana vontade e para o seu louvor, que é a finalidade. Por que ele criou você? Ele criou porque ele quis. Porque ele quis. Agora tem uma finalidade. A finalidade é o seu louvor. Deus não tinha necessidade de criar o homem, nenhuma, mas ele criou. E criou de um modo diferenciado do resto da sua criação. Não só em relação do como ele criou, mas também quanto à finalidade para que o homem foi criado. Mas esse homem pecou, e você conhece a história do pecado. Ele pecou e ficou totalmente estragado. Entenda isso. O pecado não estragou um pouco, uma parte. Ele arruinou tudo. O ser humano ficou totalmente estragado e totalmente comprometido com o pecado. Mas aí entra o poder restaurador de Deus, que é maior do que o poder do pecado. Este poder restaurador de Deus acontece em Cristo, ou seja, como diz Paulo, por Ele. Esse por Ele é a obra de Cristo. Cristo veio para realizar, por meio da sua morte e ressurreição, uma mudança radical em nossas vidas. A mudança que Ele opera é uma mudança total também, radical. Cristo foi à cruz para realizar o maior milagre de todos os seus milagres, que é a salvação do pecador, a mudança. Primeiro, ele nos atraiu para o seu corpo naquela cruz. Depois, ele morreu por nós e ao mesmo tempo nos levou a morrer com ele, para fazer a destruição do pecado na nossa vida
para fazer a destruição da vida pecadora. Depois de mortos com Cristo na cruz, fomos ressuscitados juntamente com Ele, pelo poder do Pai, através do seu Espírito. Então, irmãos, Cristo morreu porque eu precisava morrer. Entenda isso. Entenda. Cristo morreu porque eu pecador, precisava morrer. Cristo ressuscitou porque Ele precisava me dar a sua vida como a única garantia de salvação eterna. Não tem outra. Isto aqui é a nossa maior experiência. Maior experiência. Para Ele. Esse para Ele é o ponto de referência final, onde vamos encontrar o supremo propósito de Deus para nós. Somos criados por Ele, somos salvos por meio dEle, para Ele. Muito importante entender isso. Eu não sou salvo para mim. Eu não sou salvo para mim. Eu sou salvo para Ele. Ele me salvou para Ele. Portanto, irmãos, esse para Ele envolve uma coisa tão preciosa que é a doxologia da igreja, é a adoração, porque eu fui salvo para Ele. O maior privilégio do salvo é adorar a Deus. Não é que Deus precise da nossa adoração. Assim, se você não adorar a Deus, Ele vai ficar de bico. Ficar de bico porque não está me adorando. Você acha que Deus fica de bico porque você não quer adorar? Porque você não tem prioridade nenhuma? Porque Ele fica lá no final da sua agenda? Você acha que Ele fica de bico? Ele não fica não, porque Ele não precisa da sua adoração. Quem precisa de adorar somos nós. Porque quando nós adoramos, nós vamos encontrar e vamos ter também o significado verdadeiro diante daquele que só Ele tem significado. Eu é que preciso. Então, irmãos, a essência da adoração é quando nós separamos Jesus Cristo do resto e queremos estar na sua presença. Entendeu? Quando você separa Jesus, Jesus está aqui, separou do resto. Que resto é esse? Tudo. Quando você fizer isso, você começou a adorar. Porque a única maneira da pessoa se expressar diante de Deus é pela adoração, é pelo culto. O maior privilégio que você pode ter aqui na terra e também no céu é adorar o Cordeiro de Deus, adorar a Deus, Jesus Cristo. Quanto vale uma adoração? Quanto vale um gesto, um ato de adoração? Em Mateus 4, versículo 8 e 9, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos, todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Parece que o diabo está dizendo para Jesus: você está dando muito valor à adoração.
Você está valorizando demais a adoração. O diabo ofereceu tudo o que ele tinha para oferecer, mas para Jesus, a adoração não tem preço. Não tem preço. E tem mais uma coisa: a adoração só pode ser dirigida a Deus. A Deus. Só Ele pode ser adorado. Aí Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional. Rogo-vos é um apelo veemente, é um desejo profundo que vem de dentro de Paulo, vem do coração de Paulo. Rogo-vos, pois. E esse pois está relacionando o que foi dito até aí pelo apóstolo Paulo, principalmente os 8 primeiros capítulos da carta aos Romanos. Pelas misericórdias de Deus, Deus operou a sua misericórdia em Cristo, nos salvando totalmente do pecado, através da morte e ressurreição dele e nossa com ele nele, porque são experiências compartilhadas conosco. Assim ensina a palavra de Deus. Então, irmãos, são as muitas misericórdias de Deus que Paulo falou. O que resta a nós? O que resta a nós, os que cremos essa verdade de Deus? Uma coisa só: fazer o que Paulo está dizendo aqui, está pedindo aqui: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você vê, Deus, aqui o Senhor é um perfeito cavalheiro. Ele não força você, não exige. Aqui não é na marra. Ele diz: apresenteis. Ele nos comprou na cruz e agora Ele nos pede para Ele. Ele comprou você, mas Ele chega e pede você. Ele pede. Quarta-feira aqui estava falando naquele texto sobre Marta e Maria, e o texto de Lucas 10, versículo 42, eu gosto muito deste versículo, porque ele mostra aí como que acontece a adoração. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que eu quero mostrar a vocês é que diz aí que Maria escolheu. Prestou atenção? Jesus dizendo que Maria escolheu a boa parte, a que não lhe será tirada. Essa boa parte, você sabe o que é. Jesus está falando do episódio dele sentado, Maria aos pés dele, encantada com ele, é adoração, admirada com ele, ouvindo a palavra dele.
Eu acho que é isso. E aí, ele diz assim: Maria escolheu. A boa parte é ele, é Jesus. Ele é o necessário. A coisa necessária, que é uma só, é ele. É ele. É imprescindível, é essencial, indispensável, necessário. É Jesus. É Jesus. Jesus é o que Maria escolheu. A opção dela é Jesus. Ela escolheu. Escolheu. É uma questão de preferência. Preferência. É uma questão de eu quero. É o meu bem-querer. O Senhor é o meu bem-querer. Eu quero. Eu escolho o Senhor. Você entendeu? Aí eu não quero escolher. Tudo bem, você não quer escolher. Então você vai perder a boa parte. E vai perder é tudo, mas você pode escolher. Na adoração não tem nada forçado. O culto não é forçado. Se for para forçar alguém vir ao culto ou adorar a Deus, isso é uma palhaçada, porque Jesus não faz isso, tá? Jesus não faz isso. Não tem nada obrigado. Não é na marra. Não é a contragosto. Eu vou, mas eu vou assim, mais ou menos. Pois fica em casa. E quando tiver feita a escolha, venha. Venha. Tem aquele apresentador antigo que dizia assim, mais ou menos assim: pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Mas eu digo, você pode voltar. Você pode voltar quando a sua escolha for Ele, para adorar. Não tem nada de má vontade, não. Contrariado, não. É voluntariamente. É assim que vamos expressar o nosso culto a Ele. A Ele. É agora, irmãos, que surge a nossa consagração a Ele. Você conhece essa palavra, não é? É agora, é aqui, na escolha, é que vai surgir a consagração a Ele. Consagração a Ele para estarmos ocupados com Ele mesmo. E depois com o seu trabalho. Se nós mas para isso nós precisamos conhecer o nosso fim na cruz, no corpo de Cristo. Conhecer a nossa crucificação com Ele, nossa morte com Ele, nossa ressurreição com Ele. Ele vivendo em nós, a vida dele em nós, é o que nos dá condições para adorarmos. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que Paulo diz corpo e não espírito e não alma? Porque quando se apresenta o corpo, se apresenta tudo o que está dentro. Alma e espírito vêm junto. É um oferecer total. Corpo, alma e espírito. A vida de Cristo tomou inteiramente
inteiramente o nosso espírito, encheu a nossa alma e se manifesta no nosso corpo. E por meio do nosso corpo é que se manifesta a vida de Cristo. A vida de Cristo. Por meio do nosso corpo se manifesta a vida de Cristo. No nosso viver, na nossa maneira de ser, de falar, de vestir, de trabalhar, de conviver com os outros. O nosso corpo é um meio de expressar. Como é esse oferecimento que Paulo diz aqui? Ele diz: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, como é? É vivo, é sacrifício vivo. Não é um sacrifício morto, agora é um sacrifício vivo. Por que é vivo? Por que é vivo? Porque vem da ressurreição. Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É assim. É uma apresentação ressurreta. É alguém que morreu e ressuscitou. Porque se não morreu, não é ressurreta. Não é ressurreta. Se tem ressurreição, tem morte antes. Então, com Cristo morremos. Agora, nós estamos nos apresentando ressurretos, com vida nova, nascidos de novo. É assim. É assim. E não é só isso, não. É santo. É vivo e é santo. E por que é santo? Porque é separado do pecado. Você acha que é outra coisa? Quando se diz santo, está falando de separação do pecado. Se o pecado não está em jogo, então que sentido tem ser santo? É santo porque é separado do pecado. O culto a Deus, preste atenção, irmãos. O culto a Deus tem que ser um culto despoluído do pecado. Tem que ser. Com pecado, ao invés de cultuarmos, nós vamos cometer uma abominação. Com pecado é isso. É abominação oferecer a Deus aquilo que Deus não separou para ser oferecido a Ele. Primeiro Deus separa. Tira, separa. Está separado por Deus? Você pode oferecer a Ele. Deus nunca aceitou nenhuma adoração onde esteja envolvido homem velho, pecado. Nunca. Isaías, capítulo 1, versículo 12 e 13. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Está nítido aí. Está nítido. Não precisa nem comentar isso.
Irmãos, o povo vinha comparecer perante o Senhor com todo o aparato religioso, mas o Senhor não aceitou o povo e nem aceitou o que o povo estava oferecendo ao Senhor. Alguém que estivesse de fora, não conhecesse aquilo, estivesse observando de fora, poderia pensar assim: que culto maravilhoso é esse? Mas Deus não cai nessa esparrela. O Senhor diz firmemente: o culto de vocês para mim é abominação. Está aí no texto, é o que ele está dizendo. E disse mais o Senhor: quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Quem pediu? Quem pediu? Eu não pedi. Eu não chamei vocês à minha presença. Eu não aceito vocês, e nem aceito o culto de vocês. É Deus dizendo. E tem um motivo. Sabe qual é o motivo? Que Deus não aceitou aquele culto e nem aceita o nosso, se for do mesmo jeito. O motivo chama-se iniquidade. Iniquidade. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Tudo isso está estragado, Deus está dizendo, está estragado pela iniquidade de vocês. Vocês também estão estragados pela iniquidade. O que adianta comparecer para me adorar se você está cheio de iniquidade? Deus não pode suportar esse dualismo. Aí alguém já disse: eu não aguento ouvir você. Mas eu não posso ser diferente, irmãos. Eu não estou bravo não, eu só estou dizendo o que Deus diz aqui na palavra dele. Iniquidade é a fonte geradora de pecado. É a natureza iníqua e corrupta do pecador. E tem solução. Tem solução. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então vamos lá. Jesus, aí é Jesus Cristo. Ele se deu a si mesmo por nós. Ele se deu a si mesmo por nós. Está falando da sua morte na cruz. E para quê? E para quê? Para remir, para nos remir de quanta iniquidade? Toda. Quanta iniquidade ficou? Nenhuma. O Senhor se deu para nos remir de toda iniquidade e nos purificar. Porque se ficou iniquidade, você não está puro. E foi na cruz. Ele morreu por nós, nos fez morrer nele, para nos purificar de toda iniquidade. E para quê, Emerson? Para quê? Por que ele nos remiu de toda iniquidade e nos purificou? Para si mesmo, é para ele, é o que eu estou dizendo. Você acha que foi para quê? Ele morreu por você, tirou o seu pecado, purificou você. Obra fantástica. É para ele. É para ele. Se você vai construir uma casa para alugar, você faz aí com material, né, Zé? Mais ou menos. Mas se você vai fazer uma casa para você vai morar lá o resto da vida. Você capricha,
coloca tudo do melhor, faz do seu jeito, do seu jeito. E Jesus salvou você para Ele. Ele caprichou. Você está entendendo? Ele caprichou na salvação. Mas eu o quê? Você crê ou não crê? Precisamos saber. Se você crê que Ele fez direitinho, caprichou, salvou, purificou, é para Ele, para que você pudesse adorá-lo. Então, é vivo, é santo e é agradável. Por que é agradável? Porque Deus tem prazer. Agradável ao Senhor. Ele tem prazer. Você sabia? Nesse momento aqui Ele tem prazer em você. Ele está contente com você. Ele está festejando com você. Ele tem prazer em você. É agradável para Ele. Paulo até disse, dizendo aos Efésios, ele disse assim: nos fez agradáveis a si no amado. Amado é o Senhor. É como que se estivesse dizendo: eu agora gosto de você, eu tenho prazer, viu? Deus gosta de estar com você. É assim. E esse nosso oferecer nessas condições colocadas por Paulo a Deus é o nosso culto, que ele chamou de culto racional. Você sabe por que é racional? Irmãos, eu não sou contra as emoções, tá? Eu acho que elas são legítimas. As emoções são legítimas. No entanto, o culto é racional. O culto é racional. Quer dizer o seguinte: eu estou entendendo por que o Senhor Jesus Cristo veio. Estou entendendo. Eu estou entendendo por que Ele morreu na cruz por mim. Eu estou entendendo. Por isso que é racional. Porque se não for assim, é fanatismo. Quando você faz uma coisa que você não está entendendo o que está fazendo. Então, nesse caso, aí não é culto, né? Então, irmãos, a palavra de Deus a igreja é isso. Eu gosto da igreja, da reunião da igreja. Jesus, Ele edificou a igreja e está edificando. Ele salvou a igreja. Onde nasceu a igreja? De que jeito? Nasceu do seu lado ferido, nasceu da sua morte e da ressurreição, quando ela surge ali uma nova criatura. É um negócio parecido com a criação da mulher. O que Deus fez quando foi criar a mulher? Ele colocou Adão para dormir. E não foi um sono qualquer, não. Adão dormiu profundamente, que era para não dar palpite nenhum. Pode deixar que eu sei fazer. E aí Deus tirou a mulher de Adão, que estava no sono profundo, e trouxe a mais linda de todas as criaturas. E a igreja igualmente vem desse sono profundo da morte do Senhor Jesus Cristo, quando Ele morre pela igreja. E aí a igreja vai surgir daí. Vai surgir daí. Então a igreja foi salva e a igreja se reúne. Eu sempre digo: um santo gosta de estar com outro santo, um salvo gosta de estar com outro salvo, um regenerado gosta de estar com outro regenerado. É o sentido da igreja. Nós temos que reunir. Tem gente que não gosta, mas é isso. A palavra de Deus, irmãos, ela se refere a santos e não a santo. Você pode ler: aos santos e não a santo. Porque um regenerado com outro regenerado, um santo com outro, aí nós vamos ter a igreja. Jesus falou, quando se reúnem, né?
2 ou 3, aí eu estou no meio. Então, a igreja não vem para assistir e nem para ser assistida, embora a gente podemos assistir uns aos outros, mas a igreja no culto não vem para assistir e nem vem para ser assistida, ela vem para adorar. Adorar. A única coisa no culto para nós é a palavra, tá, irmãos? A única coisa no culto para nós é a palavra. O nosso privilégio é adorar a Deus. Deus nos motiva e adoramos como expressão do nosso espírito. Culto é uma atitude interior de gratidão 24 horas por dia. É uma disposição interior de oferecer-se a Deus 24 horas por dia. Né? E quando alguém perguntar para nós: que culto é esse? Que reunião é essa? Ou os nossos filhos perguntarem para nós: que culto é esse? Que reunião é essa? Por que é importante? Então nós podemos responder sem titubear: nós éramos escravos do pecado, perdidos em nós mesmos, perecendo, mas Deus teve misericórdia e nos libertou e nos salvou para Ele mesmo. E hoje nós estamos celebrando, louvando, agradecendo, adorando o Senhor por essa grande graça de Deus, por essa grande libertação, por essa tão grande salvação. O culto é uma resposta nossa de gratidão, de entender que nós estávamos presos ao pecado e dominados por ele, e Deus nos libertou por sua graça e misericórdia em Cristo. Então, irmãos, quando essas verdades ganham o nosso coração, nós vamos adorar. Adorar.